Tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que você esteja muito bem. E dá para acreditar que nós já estamos no nosso quarto dia do curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Isso significa que nós temos mais hoje e amanhã para estarmos juntos aqui nesse desafio. E eu quero perguntar como é que foi o seu dia. Coloque aqui no chat como foi o seu dia, quais foram os seus desafios e também quais foram as suas vitórias. Compartilhe aqui conosco e com todos aqueles que estão aqui também participando. Eu gostaria de contar para vocês o caso de uma mulher chamada Célia Maria. Ela está nos acompanhando também no curso. Ela disse que está assistindo todos os dias, só que ela não conseguiu baixar o Zoom. Então, ela não está acompanhando online. Mas todos os dias ela acompanha a gente na sequência, né? Então, a aula de hoje ela vai acabar assistindo amanhã. Então, ela está fazendo dessa forma, assistindo pelo YouTube. E olha que legal. Ela contou que no primeiro dia do curso, ela não falou quantos que ela estava fumando na média, mas ela falou que no primeiro dia ela iniciou o desafio e ela conseguiu reduzir para 11 cigarros. Ela disse que no segundo dia, eu deixei anotado aqui, ela já caiu mais da metade. Ela conseguiu chegar em 5 cigarros. E ela disse que hoje ela findou o dia em 3 cigarros. Então, olha só a evolução. E lembra que nós comentamos? Não é uma competição. A Rita está dizendo que está sem áudio. Os demais estão me ouvindo? Dá um joinha aí quem está aparecendo na câmera ou escreve aqui no chat. Ok, estão me ouvindo. Rita, talvez você tenha que habilitar o seu áudio aí. Dá uma olhadinha. Bom, ela não está me ouvindo, não vai adiantar, né? Abigail, escreve para ela para ver se ela consegue habilitar o áudio. Então, olha só, lembra que nós dissemos que não é uma competição. Não é uma competição contra os outros. É uma competição contra nós mesmos. Então, a Célia estava contando aqui sobre a sua vitória, os seus desafios e suas vitórias. E eu tenho certeza que você também tem tido muitos desafios, mas com certeza muitas vitórias, né? Então, estamos no quarto dia hoje. Amanhã nós concluímos, mas vamos um dia de cada vez, né? Eu não sei se você lembra, mas no segundo dia, o Dr. Benício ele fez uma palestra e aí ele fez um cálculo rapidinho ali, computando quanto que ele gastaria em um ano caso ele comprasse determinado cigarro, pelo menos uma cartela por dia. E aí ele chegou no cálculo lá de 4 mil e pouco, quase 5 mil reais. E aí eu gostaria que você pensasse aí, não precisa colocar no chat, mas pensasse, se você ganhasse 3 mil reais agora, não vou nem falar do cigarro que ele falou lá, né? Que talvez seja o mais caro, mas vamos pegar uma média. Se você tivesse 3 mil reais na conta hoje, faria diferença para você? O que é que você faria com esse dinheiro se você tivesse com ele agora? Pensa aí. Eu gostaria de saber também. Olha, eu ia perguntar, mas já colocou aqui. Hoje, a Sandra falando que ela não fumou, teve uma vitória, mas o desafio foi grande, né, Sandra? Ela disse que ela teve uma crise de choro. Mas, Sandra, é uma vitória, é motivo de comemorar realmente. Estamos felizes junto com você. Mais alguém conseguiu passar esse dia diminuindo o cigarro, ou quem sabe até cortando o cigarro? Coloque aqui no chat. A Abigail dizendo aqui, amanhã será melhor. É isso mesmo, né? A gente vem falando isso. Hoje melhor do que ontem. Cada dia ficando mais fácil, a decisão ficando mais forte. Muito legal. Teve mais alguém que quer contar aí qual foi o seu desafio? Como é que está sendo a sua vitória? Eu estou acompanhando também no chat, no WhatsApp, e se eu não me engano, é a Patrícia. Ela está participando.
para a mãe dela. Eu não estou vendo ela aqui agora, mas provavelmente ela vai responder amanhã, ela vai assistir aqui. Então, eu gostaria que a Patrícia contasse também como que está sendo para a mãe dela. Então, no primeiro dia, a Patrícia disse que ela estava assistindo para a mãe dela, né? Estava acompanhando com a mãe dela não tem a facilidade de acessar, então ela estava acessando para a mãe. E eu gostaria de saber como que ela está. Patrícia, conte para nós aqui depois como é que tem sido os dias aí da sua mãe. A Rosângela colocou aqui também, ó, meu objetivo é diminuir 5 cigarros cada dia, hoje 5 a menos que ontem. Parabéns, Rosângela. É isso aí, cada um tem o seu tempo e é muito importante essa decisão e 5 por dia até zerar, né? Então, zerou, estaremos todos felizes. A Suzimara também está acompanhando a gente desde o início, né? Fumava 30 cigarros por dia e hoje ela reduziu para 4. Suzimara, olha o tamanho dessa vitória. Parabéns, eu tenho certeza que é ânimo para os demais que estão aqui também, né? Gente, falando um pouquinho sobre as dicas de ontem. Alguém aqui, nós tínhamos 2 dicas interessantes ontem. A dica do dia mesmo tinha a ver com um suco detox, e eu gostaria de saber se alguém conseguiu fazer o suco detox, né, e aproveitou ele durante o dia. Então, coloque aqui se você conseguiu fazer. E a segunda dica foi durante a palestra, foi sobre se exercitar. Teve várias, né? Mas uma principal ali foi se exercitar e fazer uma caminhada de 20 minutos, pelo menos. Aqueles que tivessem condições, intercalar esses 20 minutos com 2 minutinhos de corrida durante o dia. E eu vou falar para vocês que eu estou seguindo algumas dicas e eu fiz essa caminhada hoje de manhã. Então, hoje de manhã eu fiz 3 coisas, na verdade, que eu tenho frisado bastante. Estou me hidratando bastante, então a minha garrafinha de água está sempre do meu lado. Hoje eu acordei também, e a hora que eu acordei, eu fui lá fora, abri a janela aí, ó. 4 minutos enchendo o peito, 6 minutos segurando o ar, 6 minutos soltando o ar para oxigenar o corpo. Estou mantendo isso. E hoje eu acrescentei, então, a caminhada. 20 minutinhos de caminhada. E eu vou dizer para vocês que é ótimo. Começar o dia dessa forma, para mim, foi muito bom. Eu me senti até mais disposto no trabalho. Então, fica aqui a dica para aqueles que não fizeram. Alguém conseguiu fazer a caminhada ou o suco detox? Coloca aqui para a gente se você conseguiu, ou se você não conseguiu também, coloque, mas lembre-se de você tentar dar sequência nessas dicas. Elas são muito importantes para o processo de deixar de fumar que nós estamos trabalhando juntos. Felipe, vamos ler a mensagem do Felipe aqui. Eu fui para 2022, tentei parar, mas é complicado, né, Felipe? Mas olha só, ontem mesmo, se eu não estou enganado, foi ontem que o Dr. Cruz ele falou justamente isso. Para quem que é mais fácil deixar de fumar? Para aqueles que já tentaram outras vezes. Então, Felipe, agora é a oportunidade realmente de dar sequência nesse plano e nessa meta, né? Estamos muito felizes aí também com a sua participação. Eu vi que no grupo do WhatsApp muitas pessoas entraram hoje. Aqui online, tem alguém que está assistindo pela primeira vez hoje? A Sandra está dizendo que fez o exercício de respiração, foi ótimo, fez várias vezes. Legal, Sandra. Também eu fiz 5 vezes. Eu estava na dúvida se era 4 ou 6 vezes, eu fiz 5 vezes, depois eu preciso repassar lá para ver quantas vezes são os indicados. Muito legal. Nós temos aqui hoje alguém que está assistindo pela primeira vez? Enquanto colocam aqui no chat, eu só vou lembrar alguns anúncios. O nosso chat ele vai ficar aberto das 7 às 9, então temos recebido bastante contato por lá. Hoje nós tivemos um probleminha técnico e acabamos abrindo ele às 8 horas, então deixamos ele aberto até às 10, mas o nosso horário padrão vai ser das 7 às 9. Então, aproveite para comentar lá, fazer suas perguntas, né? Bastante pessoas têm interagido e algumas pessoas têm interagido no particular também. Então, aproveite.
O vídeo de ontem nós também não conseguimos subir ainda. Na verdade, nós subimos já para a plataforma, mas ainda não está disponível. Mas entre hoje e amanhã ele já estará pronto também. Estaremos encaminhando, junto com o vídeo que nós estamos fazendo agora. Bom, são esses os anúncios. Deixa eu ver se alguém entra aqui. Hoje está sendo meu primeiro dia. Rita, hoje está sendo seu primeiro dia. Rita, seja bem-vinda. Não sei se você assistiu os dias anteriores, mas nós vamos disponibilizar o link dos outros dias também, para que você possa compartilhar aí do conhecimento e das informações que foram passadas, tá bom? Estamos com você. Participe conosco lá no grupo do WhatsApp também. Nesse momento eu vou chamar a Abigail e ela vai nos apresentar para ela falar a dica do dia e depois nos apresentar o palestrante de hoje. Abigail, tá por aí? Olá, estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite aos que já estão conosco, né, nos outros dias, os novos por aqui. Muito felizes de receber vocês novamente. Então, na dica do dia de hoje, sim, que todos os dias estamos vendo alguma terapia para ajudar o corpo a se desintoxicar, né? Hoje vamos ver um tratamento simples, fácil de fazer lá na sua casa e que vai lhes trazer muitos benefícios. É o escalda-pés. Ele tem várias funções, né, que vão ser faladas no vídeo, e vocês podem praticar isso e vocês vão ver que realmente funciona. Na clínica, nós aplicamos com, por exemplo, uma síndrome de abstinência que é bem forte, é da cafeína, né? Com muitas dores de cabeça e tudo mais. E nós aplicamos ali o escalda-pés e as pessoas realmente têm muito alívio da sua dor de cabeça. Então, assistam o vídeo, vão gostar. A pessoa que traz o vídeo é a enfermeira Nathalie Shirata, sim? Ela vai explicar todas as coisas ali, e se vocês perderam algum detalhe, vão ter por escrito também, então não se preocupem, sim? Depois eu apresento o palestrante de hoje. Vamos na dica, então. Olá, meu nome é Nathalie, sou uma das enfermeiras aqui da Clínica Spa Vida Natural. Hoje eu trago para vocês uma dica muito legal. É um tratamento que nós utilizamos muito aqui na clínica, é o escalda-pés. As indicações do escalda-pés seriam para pessoas que estão com dores de cabeça, para quem tem um pico hipertensivo, ou seja, pressão alta, para quem tem problemas com insônia, dores pélvicas, principalmente cólicas menstruais, quem está com uma crise de ansiedade, ela pode ajudar a dar uma relaxada, tranquilizar. São inúmeras as indicações. O escalda-pés é um tratamento muito simples. Vamos aos materiais que vamos utilizar? Vamos precisar de um balde, vamos precisar de uma faixinha fria, que se você não tiver em casa, você pode fazer a troca por uma toalha de rosto ou uma fraldinha de bebê dobrada. Vamos precisar também de um termômetro para medir a temperatura da água do escalda-pés. Vamos à demonstração? Eu já tenho aqui o meu balde com água, com o termômetro indicando a temperatura dessa água. Lembrando que a temperatura ideal para o escalda-pés, a água precisa estar entre 38 graus a 40 graus, tá bom? Agora eu vou pedir para minha paciente, por favor, ir colocando os pés no balde de maneira bem devagar para ela sentir essa água, para ver se ela está confortável com essa temperatura. Ok, obrigada, Gabi. Agora eu vou colocar a faixinha fria. Eu já deixo separada a faixinha, ou se não tem uma faixinha igual a que nós temos aqui na clínica, eu posso pegar a fraldinha de bebê, um paninho mais surradinho, que eu vou dobrar, colocar na água fria. Pode ser uma água que você prepare com gelo, para que ela esteja bem gelada mesmo. E vou colocar na testa da minha paciente. Licença, Gabi. Essa
faixinha também vai dar um conforto maior para a paciente, tá bom? Aqui ela vai estar fazendo por 20 minutos esse procedimento. Essa faixinha, eu vou fazer a troca dela toda vez que esquentar. Então, daqui a alguns minutinhos eu venho e pergunto, Gabi, a faixa já esquentou? Tá ainda gelada? Aí ela falando que deu uma esquentada, que não está mais tão gelada, eu faço a troca da faixa. Após os 20 minutos dos pés na água quente, eu vou pedir para ela erguer o pé e vou terminar com um jato de água na temperatura ambiente, a mesma que a gente pegou direto da torneira. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que acontece conosco quando estamos fazendo escalda-pés. Quando o nosso pé está dentro daquele balde com aquela água quente, aquele calor intenso, nós falamos que acontece uma vasodilatação periférica intensa. O que isso significa? Os nossos vasos sanguíneos eles são dilatados e aumenta o fluxo sanguíneo. Dessa maneira, acontece como reflexo o descongestionamento dos órgãos internos. Esse fenômeno a gente pode chamar de efeito derivativo. É esse efeito que vai ocasionar para nós a melhora da dor de cabeça, das dores de cólicas menstruais, ou que também tranquiliza, dá o relaxamento. Como eu conversei com vocês sobre a indicação do escalda-pés, agora eu preciso falar um pouquinho sobre a contraindicação. Nós temos em casos de pessoas que têm alguma doença vascular periférica, como, por exemplo, uma varize acentuada, como trombose, são exemplos de patologias que não são muito adequadas a fazer o escalda-pés, porque ele mexe muito com a circulação periférica. Então, pode ter alguma complicação do seu caso já existente. Outro caso seria o diabético. O diabético, ele tem uma falta de sensibilidade, uma sensibilidade diminuída. Então, às vezes, quando ele está fazendo escalda-pés, pode ser que ele não sinta que a água está muito quente. E isso pode gerar uma queimadura. Então, um diabético não pode fazer escalda-pés? Ele pode ter os benefícios do escalda-pés. Só que nos casos do diabético, nós pedimos que a temperatura da água seja neutra. Seja na temperatura por volta de 38 graus, para que não gere nenhum acidente com esse paciente. Um outro caso que eu gostaria de comentar com vocês, mais como precaução. Pessoas que têm sinusite, é indicado escalda-pés. Porém, quando a gente coloca aquela faixa fria na cabeça, se eu coloco nessa região da testa, como eu vou mostrar na demonstração, isso pode ocasionar que a pessoa acabe sentindo um desconforto, uma dor de cabeça devido ao frio, à compressa fria na cabeça. Então, nesses casos, a gente indica que coloque a compressa fria apenas na nuca. Pode passar aqui na nuca e atravessar aqui na garganta. Então, nesses casos de sinusite, existe só a precaução. Agora que vocês já conhecem um pouquinho dos benefícios do escalda-pés, vocês podem estar se perguntando, vocês acham que teriam como eu dar uma melhorada ainda no escalda-pés, potencializar o efeito do escalda-pés? Quem falou sim, acertou. Eu vou dar duas dicas para vocês que vocês podem dar um upgrade no escalda-pés de vocês. Uma delas é a camomila. A água que você está fazendo no escalda-pés, você pode colocar um pouco da planta, da camomila. Você vai estar como se você estivesse fazendo um chá de camomila. Isso vai te ajudar porque a camomila ela tem funções ansiolíticas, ela tem funções calmantes, ela é anti-inflamatória, ela é antialérgica. Então, tudo isso vai estar te ajudando também. A outra ideia que eu te daria é fazer o uso do óleo da lavanda, o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele também é calmante.
e ele vai te ajudar muito para dores de cabeça, ele também é muito usado. Então você pode colocar na compressa fria, você pode colocar umas 3 gotinhas do óleo. Ou você põe na compressa fria, direto as gotinhas do óleo e põe na cabeça. Ou você pode colocar no seu dedo, antes de colocar a compressa fria, coloca no seu dedo umas 2 gotinhas e faz uma massagem na região, aqui no nariz, vindo para o olho. E aí depois coloca a compressa fria. Isso com certeza vai te ajudar muito, principalmente no efeito tranquilizante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. O tratamento do escaldapés é um tratamento simples e tem um resultado muito bom. Então, espero que vocês possam levar para a vida de vocês e que vocês consigam ter esse benefício. Muito bem, boa dica, né? Realmente funciona, gente. Façam, façam e aproveitem dos benefícios. E agora eu vou apresentar o palestrante de hoje, que é o Dr. Tai, sim, o apelido dele. Ele é de Taiwan, sim, que privilégio a gente tem. E ele é muito especial, porque ele é meu esposo. Mas ele é um médico certificado em medicina do estilo de vida, ele é médico da saúde e da família, sim, e hoje vai trazer uma palestra super importante do que você já vem ouvindo, mas aprofundado em tudo que você ganha, os benefícios que você tem ao parar de fumar. Então, bem-vindo, Dr. Tai, o tempo é contigo. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Como que vocês estão? Tudo bem, eu espero. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Não? E tá, vamos ver aqui. Agora Aí, sim. agora sim. Ok. Ok, obrigado, gente, por estar aqui presente, né, por confiar nessa programação e ter esse desejo de deixar de fumar e tomar essa decisão de estar aqui, gastar o seu tempo, investir seu tempo nessa programação. Estou muito feliz de poder compartilhar alguns conhecimentos e tentar motivar vocês, porque, olha, gente, o esforço vale a pena. Tem muitos benefícios que vocês vão ganhar. E hoje é o tema que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês vão ganhar deixando de fumar, tá? E aí eu vou ir explicando por cada tempo que deixa de fumar e você vai sentir alguns efeitos ao longo do tempo. E a mais tempo que você deixa de fumar, a maior é o benefício e o resultado. Ok, deixa aí compartilhar o PowerPoint. Eu consigo compartilhar aqui o PowerPoint? Consegue sim. Se você deve aparecer para você aí share screen Share screen, deixa eu ver ou aqui. compartilhar tela. Ok, share screen. Muito bem. Ok. Aí deu certo? Sim, estamos vendo o PowerPoint sem apresentação ainda, né? Aí deu Isso, certo, agora né? sim. Muito bem. Ok, então, o tema de hoje é você ganha muito. Tá? Então, eu estava preparando essa palestra e algumas informações, e eu decidi colocar como um foto inicial desse tema, essa foto aqui que vocês estão olhando, né? Eu perguntei para Abigail, Abigail, você chegou a entender qual que é a mensagem que eu transmitir aqui? E ela me fala, olha, falando a verdade, não entendo. O que é isso? Aí eu falei, como que não? Como que você não consegue entender essa foto? Eu achei fantástico, não é? E ela falou, não, me explica um pouquinho, tá? Então aí eu comecei a explicar. Eu falei, olha, para mim, deixar um vício, não é?
ou ser escravo de um vício, é como se for andando dentro de um túnel. Escuro, não tem muito rumo, mas quando a pessoa começou a decidir deixar algum vício, aí começa a aparecer aquela luz no final do túnel. Então, vocês estão nesse processo porque vocês decidiram querer deixar de fumar. Então, explicando, aí a Abigail falou, olha, agora sim eu entendi. Nossa, que boa foto que você colocou lá. E, olha, gente, vocês olham, aí é uma luz final do túnel e você pode ver que a pessoa que está saindo do túnel, ele não está sozinho, ele está acompanhado. Então, nesse processo, hoje também vou falar sobre o relacionamento. Então, esse relacionamento, alguém te acompanhar, é essencial. E você tem que lembrar que você não está sozinho, você nunca está sozinho, ok? Então, essa é a ideia dessa foto. E olha a importância de a gente também começar a comunicar os nossos próprios pensamentos. A gente acha que o nosso próprio pensamento é fácil de entender, mas nem sempre é assim, né? Então, aí que causa alguma confusão e causa alguma desentendimento. Muito bem, então vamos continuar entrando no tema principal, que quais são os benefícios de deixar de fumar. Podemos ver que nos primeiros dias, quando a gente deixa de fumar, o nosso corpo ele ganha oxigênio extra, tá? Oxigênio é um gás que o corpo precisa, né, para realizar o metabolismo. A gente respira e principalmente dentro do ar tem uma porcentagem de oxigênio que é essencial para o funcionamento do corpo. E para transportar esse oxigênio tem uma proteína chamada de hemoglobina, tá? Ele transporta e ele fica dentro dos glóbulos vermelhos, ele carrega, geralmente ele carrega oxigênio e joga fora o dióxido de carbono, tá? O problema de cigarro é que ele produz um gás tóxico, que é chamado de monóxido de carbono, e ocupa o espaço aonde tem que ir o oxigênio, tá? Então, quando a pessoa deixa de fumar, ou começa a fumar, melhor dito, quando está fumando 15 cigarros por dia, então a, a, a capacidade de transporte de oxigênio começa a diminuir, né? Então, 15 cigarros por dia, então 9% da capacidade fica comprometida. Em outras palavras, o oxigênio que chega no cérebro, no coração, nos teus órgãos vitais, começa a diminuir drasticamente. E menos oxigênio, então, atrapalha o bom funcionamento do organismo. Depois, nos primeiros dias também, a gente pode começar a sentir, as pessoas que deixam de fumar, que os dedos, as mãos, os pés, a temperatura começa a aumentar um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque durante os primeiros dias de deixar de fumar, a nicotina é eliminada. E a nicotina, ela provoca uma vasoconstrição, atrapalhando a circulação periférica, tá? Então, tem menos quantidade de sangue circulando e, especificamente, onde sofre mais é nas extremidades. Então, nas mãos, nos pés, que são as extremidades, ficam mais comprometidas. Por isso que a temperatura fica mais fria. Então, quando a pessoa deixa de fumar, os primeiros dias começa a sentir que a mão fica mais quentinha e os pés também. Depois, outro benefício que acontece nos primeiros dias é que os pulmões ficam sem tanto muco, né? O cigarro, a fumaça quente, ela pode provocar uma inflamação, né? E essa inflamação crônica, constante, começa a diminuir os cílios, né? A gente pode pensar que é uma vassoura que limpa de dentro para fora, eliminando o muco, né? Então, quando você não tem esses cílios brônquicos para limpar, para fazer a limpeza, então atrapalha a eliminação de impurezas, tá? E quando a pessoa começa a deixar de fumar, aí começa a renovar esses cílios, conseguindo limpar parcialmente esse catarro preso. E aí a gente expele e aí fica o pulmão
sem tanto muco, um pulmão um pouquinho mais limpo. Depois, continuando, nos primeiros dias também, o batimento cardíaco, ele fica mais estável. A pessoa que fuma, começa a fumar 10 a 20 minutos, a frequência cardíaca, a velocidade do que o coração vai batendo por minuto, ela aumenta entre 5 a 30%. Então, o batimento é mais acelerado. Mas quando começa a deixar de fumar, passando algumas horas, esse batimento aí volta para a normalidade. E o que quer dizer que o coração que está batendo mais rápido? O que implica isso? A maior velocidade de batimento cardíaco, então aí tem maior desgaste, né? A gente tem que imaginar que o coração é um órgão que fica batendo constantemente ao longo de dias, semanas, meses, anos, décadas, não é? Que vai te acompanhar a vida toda. Se a gente não poupa isso e fica batendo rapidamente, constantemente, o desgaste vai ser maior, né? Então, a chance de dar problema é maior. E deixando de fumar, o batimento volta a normal, a frequência cardíaca normaliza. E também podemos ver que nos primeiros dias, a possibilidade de morte por infarto começa a diminuir, né? A probabilidade, tá bom? E depois de deixar de fumar 24 horas, um dia, os batimentos, como eu falei, a frequência cardíaca volta para a normalidade. Como também falei que a oxigenação começa a melhorar por causa de eliminação do monóxido de carbono, tá? Que são os fatores de riscos para um infarto. Então, melhorando isso, morte por infarto começa a diminuir. Depois entramos no primeiro mês, depois de 30 dias, mais ou menos, deixando de fumar, podemos ver que essa abstinência, essa fissura de querer fumar, de aquela vontade de querer fumar o cigarro, começa a diminuir drasticamente, tá? Então, aí, a luta mais forte, mais árdua, é nos primeiros 2 a 3 semanas. Depois, na terceira, quarta semana, essa vontade, essa luta, essa intensidade começa a diminuir, tá? Então, assim, durante toda essa luta, é provocado, na verdade, pode provocar alguns síndromes de abstinência. Então, o corpo está diminuindo, eliminando a nicotina, que é uma substância que ela age no sistema nervoso, no cérebro especificamente, na área de prazer e recompensa. Então, quando está faltando essa substância que é estimulante, estimula, e uma substância viciante, então aí pode causar essa irritação, essa ansiedade, que provavelmente que vocês estão deixando de fumar, estão passando por esse processo, viu? Mas a boa notícia é que esse processo de dificuldade, ela pode ser aliviada pelos métodos, algumas estratégias, algumas maneiras de, por exemplo, né, hoje foi falado atividade física, beber água, tem entre muitas coisas para aliviar esse síndrome de abstinência. E a boa notícia é que ela não é para sempre, tá? A maior tempo que vai passando, essa vontade vai diminuindo. E você vai poder ver isso drasticamente ao final do primeiro mês. Depois, outra boa notícia é que no primeiro mês, o paladar ele fica mais apurado, tá? As papilas gustativas na língua, os receptores do olfato, ela começa a se recuperar completamente, né? Porque quando a pessoa fuma, a substância tóxica, a temperatura da fumaça, ela pode prejudicar as células receptores, né? Da parte do olfato e da parte gustativa também. Então, a vontade de comer, de se alimentar, começa a aumentar. Por quê? Porque você começa a sentir o sabor das coisas, o cheiro das coisas, né? Então, aí vai aumentando um pouquinho de peso também, tá? Podemos ver também que no primeiro mês, né, no pulmão acontece uma desobstrução geral. A gente falou de essa vassoura que vai limpando, vai se recuperando quase totalmente.
Então, esse catarro, né, conseguir se eliminar em forma mais efetiva, então não tem retenção de catarro. Então, geralmente as pessoas que deixam de fumar por um mês, a quantidade de catarro já começa a diminuir entre 2 a 4 ml por dia. E as pessoas que fumam, por ter essa retenção de catarro, ela pode produzir e acumular entre 30 ml por dia. Tá? Então, quando tem mais catarro, mais líquido por dentro do pulmão, ele vira um caldo de cultivo que favorecem a proliferação de bactérias, de vírus, e isso pode provocar uma infecção do pulmão, que também é conhecido como pneumonia, tá? Que são também, entre outras, infecções respiratórias. Então, essa desobstrução geral ajuda a diminuir o risco de pegar uma doença mais grave, uma infecção mais grave. Depois, podemos ver também benefícios mais longo prazo. Em até 5 anos, né, começa a diminuir o risco de derrame cerebral, tá? Em forma drástica, tá? Porque o cigarro, na verdade, é um dos principais fatores de risco de um acidente vascular cerebral isquêmico, né? Por falta de oxigênio, né? E assim, ela bloqueia o cérebro por causa desse falta de oxigênio e produz esse acidente cerebral. Então, quando a pessoa deixa de fumar, em 5 anos, começa a diminuir drasticamente essa possibilidade. Depois, como eu falei sobre o peso, né? A pessoa, por causa de sentir mais cheiro, sabor das coisas, acaba começando a comer um pouquinho mais, tá? Então, na população geral, podemos observar que a maioria das pessoas que fumam, a maioria, né, tem uma constituição corporal mais magra. Então, quando deixa de fumar, começa a aumentar o peso, tá? Isso pode ser uma boa notícia para a pessoa que quer ganhar peso. Mas também tem aquelas pessoas que fumam, embora fumam, já tem excesso de peso. Então, se ganhasse mais peso, ela acaba prejudicando mais, tá? Mas a gente pode, né, pensar também a importância de não só deixar de fumar, mas já começar a mudar e entrar com um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, tá? E também junto com a atividade física, o ganho de peso vai ser mais limitado e vai ganhar mais massa magra também, em vez de só ganhar gordura. Então, uma alimentação adequada, junto com a atividade física, o peso que vai ganhando vai ser uma benção. E fazendo uma alimentação saudável, junto com estilo de vida saudável, a pessoa que está com excesso de peso, em vez de aumentar, na verdade, vai emagrecer, né? Vai sentir mais o sabor das comidas, vai aproveitar melhor e vai controlar melhor o peso. Depois, outro benefício, depois de 5 anos de deixar de fumar, é que o risco de ter infarto, né, de sofrer um ataque cardíaco, ela despenca uns 50%. Né? Essa diminuição do risco já vai acontecendo nos primeiros dias de deixar de fumar. Mas, em forma considerável, depois de 5 anos de deixar de fumar, o risco de sofrer um infarto, em comparação às pessoas que fumam, diminui para menos de 50%. Tá? Isso é muito significativo. Depois, agora de 5 vai para 15 anos. Tá? 15 anos depois de deixar de fumar, a tua voz, né, aquela corda vocal que foi afetada por causa do cigarro, da fumaça, da temperatura, a corda vocal começa a se restituir. Tá? Então, a capacidade elástica de corda vocal começa a voltar para a normalidade. Então, essa qualidade e a intensidade da emissão vocal começa a melhorar e começa a restabelecer. Então, essa voz rouca começa a sumir, né? A voz volta para a normalidade. Depois, outro benefício é que o pulmão ele fica cada vez mais limpo e o risco, por causa de
ah, de câncer pulmonar começa a diminuir, cair pela metade, depois de 10 anos sem o cigarro, tá? E se a gente consegue tirar uma foto daquele momento, depois de 15 anos, o pulmão, em vez de ficar preto, cinza, na verdade a cor volta para a rosa, que é a sua cor natural. Depois podemos ver que em 15 anos que ele vai fumar, as mutações, né, que foram provocadas ao longo do tempo por causa do cigarro, que dão origem ao câncer, elas são restabelecidas, são saradas, tá bom? E tem que lembrar que não é só apenas o pulmão, né? A gente tem o sistema digestório, temos a boca, o esôfago, o estômago, o intestino. Então, o cigarro leva provoca várias mutações que podem levar câncer em diferentes órgãos, né? Então, deixando de fumar 15 anos, essas mutações são corrigidas. Depois podemos mencionar também outros benefícios, né, como os olhos, né? Essa fumaça quente, ela pode causar dano na retina, tá? Então, quando deixando de fumar, a retina começa a ganhar força, porque a irrigação melhora, então a visão, ela deixa de piorar, tá? Os dentes também, né? A pessoa que fuma fica com dente de tom amarelado, e deixar de fumar, começar a diminuir esse tom e fazer um tratamento com o dentista melhora mais ainda, tá? E outra coisa que é muito importante, a pele, viu? A pessoa que fuma, geralmente, tem um envelhecimento precoce da pele, tem muitas rugas, e tudo isso é provocado, além da fumaça, e também por problemas de falta de oxigenação, tá? Se você deixa de fumar, a tua pele vai voltando aos poucos para a normalidade, evitando esse envelhecimento precoce. Muito bem. Então, eu falei até aqui vários benefícios, mas na verdade não é só isso. Tem muito mais para falar, só que o tempo ainda é muito limitado. Então, eu queria entrar em outro tema, tá? A gente está tentando construir primeiro uma decisão de deixar de fumar e depois, ao redor dessa decisão, a gente começa a construir estratégias para facilitar o processo para deixar o uso do cigarro, né? Então, entre essas estratégias durante a semana foram mencionadas várias dicas, né? E hoje eu gostaria de mencionar uma dica em especial para também ajudar nesse processo de deixar de fumar. Mas, mudando um pouquinho de tema, mas na verdade está muito relacionado também com o mesmo tema de deixar de fumar, eu queria perguntar para as pessoas, né, o que traz para você a felicidade? O que deixa você feliz, né? A gente falou que a nicotina, ela provoca um sistema de recompensa e, na verdade, em outras palavras, deixa a pessoa mais relaxada, mais feliz. Mas agora eu quero te perguntar, o que deixa você feliz, né? Vamos colocar, por exemplo, tem pessoa, né, que fala que, olha, se eu tenho todos os meus problemas resolvidos, então eu seria feliz, né? E será que é assim? Agora eu vou perguntar para vocês, que coisa você acha que deixaria você feliz? Ganhando o que você se sentiria feliz? Vou deixar uma oportunidade para você colocar no chat, tá bom? E aí o Eric vai me ajudar a ver se tem alguma resposta aí, tá? Interessante. O que deixaria você feliz, né? O pessoal já pode ir colocando. Por exemplo, né?
Tem pessoa que fala, se eu tivesse aquilo, eu ficaria feliz a vida toda, né? Então, o Tá. que deixaria você feliz? Começaram a colocar aqui, ó. Eu ia falar que de imediato a gente falaria dinheiro. E a Rosângela falou, muito dinheiro no banco. Muito dinheiro no banco. Ok, legal. Gostei dessa resposta, viu? A Muito legal. Elaine, ela já está aqui bem focada no curso. Ela falou, parar de fumar deixaria a Elaine bem feliz. Muito bem, Elaine. Você está muito focada, então, muito concentrada nisso. A alta concentração ajuda a poder ter sucesso, viu? Parabéns, muito bem. Ok. Então, depois provavelmente vão aparecer outras coisas, ou talvez nesse momento, assim, de muitos pensamentos, luta, síndrome de abstinência, talvez você não consiga pensar muito. Mas olha, gente, eu vou mostrar uma pesquisa aqui que é muito interessante, tá? Aqui, vou mostrar. É um estudo, chamado de estudo de Harvard, né? Ela é sobre o desenvolvimento de adulto, tá? É um estudo que foi feito, é um estudo espetacular, é um estudo assim que é inacreditável que conseguiu fazer esse trabalho, porque o estudo científico precisa de fundo, né? Precisa de dinheiro para realizar, precisa de pessoas para fazer com persistência e tal. Esse estudo aqui, ela começou desde o ano 1938, e ela funciona até hoje, né? Tem 75 anos de estudo. E o que eles estudaram? Eles estudaram a vida de 742 homens. Tá? E esse estudo vai perguntando anualmente, ou cada período, né, sobre o trabalho da pessoa, a vida no lar, né, a vida rotineira, como que era, a saúde da pessoa. Tá? E eles estudaram, além desses 742 homens, desde lá começo de 1938, eles também estudaram os filhos, né, dessa população. Né? E esses 742 homens, principalmente, foram divididos em dois grupos, né? O primeiro grupo, eles escolheram pessoas que estavam estudando na Universidade de Harvard, né? No segundo ano, né? Que estão estudando lá, no ano de 1938, né? Que, na verdade, a maioria das pessoas foram para a Segunda Guerra Mundial, né? Participaram da Segunda Guerra Mundial. Depois tem outro grupo de pessoas que eles escolheram algumas crianças dos bairros mais pobres do Boston, lá nos Estados Unidos. E por que escolheram isso? A razão era porque eram pessoas, crianças que tinham condições muito desfavoráveis. Tá? Então, eram pessoas que não tinham recurso, pessoas que não tinham água corrente, não tinham água quente para tomar banho, pessoas com extrema pobreza. Então, escolheram esses dois grupos de pessoas e formaram 742 homens, começaram a estudar eles por 75 anos. Esse estudo é muito interessante, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre a felicidade. A gente falou, o que deixaria você feliz? Aí na resposta apareceu. Esse mesmo estudo, fizeram outro estudo na população geral, né? O que deixaria você feliz? 80% da população fala que é dinheiro, tá? 80%. E depois tem outros 50% da população que fala que é fama, né? Ser famoso, ganhar muita fama, deixaria a pessoa feliz. Mas esse estudo aqui, que foi feito ao longo de 75 anos, mostrou outro resultado. Tá? Ele mostrou que, na verdade, assim, vou ler aqui as conclusões. Tá? As pessoas mais conectadas com a família, com os amigos, com a sociedade, são mais felizes e mais saudáveis. E vivem mais que as pessoas que têm menos vínculos sociais. Então, o que verdadeiramente deixa a pessoa feliz é o vínculo, é a conexão, é a comunicação. Tá? Depois, na outra conclusão que chegaram nessa pesquisa, que a solidão é tóxica.
é como um veneno. As pessoas que têm mais rápido declínio cognitivo, em outras palavras, demência, confusão mental, é por causa de solidão, tá? As pessoas com solidão ficam com mais probabilidade disso e também com mais doença na vida adulta e vivem menos. Chegou a essa conclusão. Depois, outra conclusão é que na parte de conexão, de ter o vínculo, o mais importante é a qualidade das relações mais próximas. Não tanto a quantidade de vínculo, de relacionamento, tá? É a qualidade. E o estudo mostrou que as pessoas que tiveram vínculos mais satisfeitos nas relações, nos vínculos, aos 50 anos, né, foram mais saudáveis aos 80 anos. Né? Então, em conclusão, o que está dizendo essa pesquisa? Está dizendo que, na verdade, o que traz a felicidade, verdadeira felicidade, que vai impactar na tua vida, que vai impactar os anos que você vai viver, né? E vai impactar na tua saúde, não só a física, mas também a saúde mental, é o relacionamento. Não é muito interessante? E, olha, gente, deixa eu te perguntar. Quando a pessoa fuma, né, geralmente ela fuma sozinha ou ela fuma com muita gente junto? Né? Como é a situação de uma pessoa que vai fumando? Escolher um canto para fumar ou ajuda a sociabilizar o ato de fumar? Né? E, então, essa conclusão eu queria só reforçar que as boas relações nos fazem mais felizes e mais saudáveis, tá? Então, aqui eu coloquei esse gráfico, né, os vínculos, né, começando na parte central com eu, você. Depois você tem amigos, depois tem a família, também o relacionamento com Deus, tá? São diferentes tipos de relacionamentos. Eu gostaria só de uma pincelada, porque o tempo é muito limitado, para começar com o relacionamento com o eu, relacionamento com você mesmo. Você consegue identificar em que situações pode te gatilhar, te dar vontade de ir a fumar o cigarro? Será que uma situação estressante aumentaria o consumo de cigarro? Será que a ansiedade pode provocar, aumentar aquela vontade de fumar mais? Em outras palavras, eu queria te perguntar, que coisas leva a você sair da tua caixinha, deixa você explodir, deixa você ficar nervoso, ansioso? Né? Que coisa deixa você? E esse tipo de pensamento, você tem conseguido identificar, te conhecer? Né? Eu estou trazendo isso em forma introspectiva para a gente poder conhecer, melhorar o autoconhecimento. Porque a gente, muitas coisas, até o mesmo ato de fumar, às vezes, maioria das vezes, é uma consequência, né? Talvez de algum pensamento que não seja muito equilibrado e adequado, tá? Por exemplo, eu vou colocar um exemplo assim, para poder entender melhor. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem de um amigo, no trabalho e tal, e tal, e tal. Qual é a tua reação quando você recebe essa mensagem? Você sente assim, olha, eu preciso responder na hora. Agora mesmo eu preciso responder. Ou você pode ficar de boa. Tudo bem, agora eu estou ocupado com outra coisa, depois eu vou responder. Tem um grupo de pessoas que, quando recebe uma mensagem, a mesma pessoa fica estressada porque pensa que deve responder na hora. Pode ser qualquer coisa, mas recebeu uma mensagem, tem que responder na hora. Independentemente do momento e a situação, o contexto daquela pessoa. Então, tem que responder, e se não responde, sente aquela urgência e aquele estresse,
tá? E aumenta o estresse por causa disso. Para você, isso é coerente ou é incoerente? Esse tipo de pensamento é bom ou não é bom? Tá? Então, são coisas que vale a pena ficar pensando um pouquinho, tá? E depois, falando de pensamentos, tem alguns pensamentos distorcidos. Vou colocar um exemplo rapidinho aqui. Vamos imaginar, né, um casal, né? Uma pessoa, um casal que começou recentemente a namorar. Vamos imaginar a primeira saída deles, Eles concordaram em se encontrar naquele lugar, naquele horário, né? Vamos colocar na praça, vamos às 6 da tarde, né? E aí, vamos imaginar que a mulher, a menina, ela se preparou, né? Se vestiu, então preparou o perfume, se preparou totalmente para essa saída, né? Ela foi lá, chegou na praça, né? E aí começou a aguardar. Então chegou 10 minutos antes, né? Então chegou às 5h50, né? Porque ela não queria perder, né, aquela saída e tinha muitas expectativas. E acontece quando chega às 6 horas da tarde, o menino, o rapaz, ele não aparece, né? Passou 5 minutos, não apareceu. Passou 10 minutos, ela não apareceu. Passou 15 minutos, não apareceu. Então, aí, a menina começa a pensar, né? Começa a pensar, por que será que o rapaz está atrasando? Por que será que o namorado está atrasando tanto? E que tipo de pensamento pode ter? Pode começar a ter vou colocar um exemplo, ela pode sentir, olha, provavelmente é porque aquele rapaz, aquele namorado, na verdade, não deu tanta importância a esse encontro. Ou provavelmente aquele rapaz, ele não me ama tanto, porque eu não tenho tanto valor para ele, por isso que ele chegou atrasado. Por isso que ele está atrasado. E assim em diante, começa a alimentar o cérebro de pensamentos, vamos chamar pensamentos distorcidos, né? Começa a alimentar aquilo, Depois de 30 minutos, finalmente o rapaz chegou, né? E essa menina alimentando esses pensamentos negativos. Qual que vai ser a primeira reação dessa mulher, dessa menina, dessa jovem? Ela vai dar um sorriso para o rapaz? Ela vai dar um abraço forte? O que ela vai fazer? O que vocês imaginam? Né? Provavelmente ela ficar muito, muito, muito assim, brava, vai responder, vai questionar o porquê, talvez vai levantar a voz, talvez vai, né? A reação dela provavelmente vai ser uma reação explosiva, tá? E no fato, é isso o que ela pensou? Será que verdadeiramente aquele rapaz atrasou porque não queria ela, porque não dava importância, ou tinha algum outro motivo? Ele nem conseguiu se explicar. Diferente, o mesmo caso, diferente seria se a pessoa, se essa menina começasse a pensar, será que está atrasando 10, 15, 20 minutos? Será que ele está numa situação difícil? Está dentro do trânsito? Está atrapalhado? Será que aconteceu algum acidente? Será que precisa de alguma ajuda? Será que isso, aquilo? Então, quando a mesma situação, mas com pensamento diferente, a pessoa chega, o namorado chega, a primeira reação vai ser de, olha, como que você tá? Vai ser um abraço, que bom que você chegou, o que aconteceu? Então, a reação vai ser totalmente diferente. Então, a gente pode ver, quando você começa a se conhecer, começa a analisar os teus próprios pensamentos, a gente chama de processo de autoconhecimento, talvez você vai conseguir identificar alguns pensamentos que talvez não seja o mais apropriado, tá? E talvez esse pensamento pode ser um catalisador de deixar a pessoa estressada e, enfim, levar a algum vício, né? A um cigarro, tá? Depois temos a parte da família, né? Quanto tempo você dedica para ficar com a família? Você dedica o melhor momento para a família ou deixa o momento residual
né? Quando a pessoa já está muito cansada, quando já tem muito o que dar, aí você deixa esse momento para a família. Como que você distribui o seu tempo, né? Depois, com os amigos, a mesma coisa. Como que está o laço com as pessoas, né, próximas, com os amigos? Você está irrigando esse relacionamento ou não? Né? Você está nutrindo isso ou não? Se o relacionamento está ajudando as duas pessoas, se ambas partes estão se nutrindo e crescendo juntos ou não, né? São coisas que podemos ir pensando, tá? Depois, outra coisa que eu queria mencionar, Deus, o relacionamento com Deus. Como que está teu relacionamento com Deus? Acredita em Deus ou não? Você crê em Deus? Tem um Deus aí? E se você acredita em Deus, que tipo de imagem que você tem na tua cabeça de Deus? Qual é a tua imagem? Será que a imagem, a impressão que você tem de Deus é um Deus do universo, poderoso, com muito poder, mas ele é uma pessoa, um Deus que é muito rígido, tem os mandamentos, e ele castiga, ele só quer ordem, ele quer do jeito dele? Como que é o Deus que você imagina, que você pensa? Qual é a tua impressão? Ou é um Deus que é amoroso? É um Deus que ele te fala com lágrimas, querendo você deixar de fumar? Um Deus que ele quer o teu bem e ele sabe o que é bem, o que é ruim para você neste momento e no futuro. Por isso ele coloca esse pensamento, essa decisão que você está colocando aí, né? Pensamento, essa vontade que ele deixa de fumar, porque ele se preocupa contigo, porque ele é um Deus pessoal. Então, qual é teu relacionamento com Deus? Deus, ele está disposto a te ajudar. Basta clamar. Está escrito na Bíblia isso, claramente. Então, não duvidem em pedir a ajuda dele. Tá? E, para finalizar já, por causa do tempo, queria compartilhar esse versículo aqui que está em Josué 1:9. Olha, que diz assim: o Senhor disse, aqui Deus está falando, mas dependendo do tipo de Deus que tem na tua cabeça, a tua impressão, o mesmo versículo pode fazer muita diferença, viu? Vamos a pensar num Deus, primeiramente, que eu coloquei como exemplo só. Um Deus rígido, que é só cobrança e tal. Então, vamos ler esse versículo com esse tom de voz, né? O Senhor disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, você pode até imaginar que uma forma imperativa, né, de Deus falando com você. Mas quando a gente coloca, né, o verdadeiro caráter de Deus, qual que é o verdadeiro caráter de Deus? É um Deus de amor. Deus é amor. E colocar esse tom com um Deus de amor, aí muda tudo. Né? Imagina um Deus de amor, sabendo o que vai fazer bem para você. Né? Essa decisão de deixar de fumar. Ele diz, com muitas lágrimas nos olhos, né? Dizendo, te olhando com carinho, com um tom suave, como uma brisa, falando, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu estou contigo. E por onde quer que você vai, eu vou ficar com você. Muda ou não muda? Muda totalmente, gente. Então, a importância dos pensamentos, a importância da percepção, né? E o vínculo com muita qualidade vai te ajudar nesse processo a vencer, com a ajuda de Deus, esse vício. Você pode concluir com uma oração para a gente? Vamos fazer uma oração.
Pai Celestial Santo Deus, queremos te agradecer pela oportunidade e que o Senhor colocou esse desejo no coração das pessoas de querer abandonar esse vício. Senhor Deus, tu conheces a dificuldade de cada pessoa, os problemas, as lutas, os desafios. E Santo Deus, mas tu queres que a gente confie em ti, que possamos entender melhor que teu verdadeiro caráter é o amor e que tu estás ao nosso lado para deixar esse vício, e deixando esse vício vamos colher frutos, mas frutos produtivos, não só para a nossa própria saúde, mas saúde também para a nossa família, a nossa comunidade. E com essa saúde podemos pensar e aprender mais de ti, Senhor. Nos dê essa força, Senhor, e que hoje seja o momento de tomar essa decisão e que nos dê a força suficiente para vencer esse vício, que não é impossível para ti, Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Tá, você consegue parar de compartilhar? E para. E, pessoal, eu estava lendo aqui alguns comentários e pensando na imagem que o Thay colocou no começo, acho que no início do curso, quando você tomou a decisão, você viu uma luzinha pequena lá no final do túnel, mas ela parecia pequena e tão distante. E agora, já no quarto dia, com tanta informação e tantas histórias aqui interessantes, pessoas se esforçando e batalhando, a gente vê que a luz, no final do túnel, ela já está quase um dia, né? Então, que maravilha! Então, nós estamos partindo aqui para o final. Não se esqueça que amanhã o WhatsApp estará disponível das 7 às 9 horas. Então, aproveite para você tirar as suas dúvidas. O Thay vai estar aí para responder as perguntas com todo carinho, com toda a dedicação. Coloque também os seus desafios. Estamos aqui. Se você tiver com alguma ansiedade, com alguma preocupação, com vontade de chorar, como foi colocado aqui, coloque ali o seu desafio, né? E nós estaremos ali para estar juntos com você. Então, não se esqueça, amanhã das 7 às 9, o WhatsApp está liberado. Amanhã, muito provavelmente, nós vamos liberar os 2 vídeos, o de hoje e o de ontem, e deixe no seu relógio anotado para 15 para as 8 você estar aqui conosco também. Lembre também de convidar alguns dos seus amigos que também têm passado por essa luta, por esse desafio e querem deixar de fumar, para que eles estejam aqui conosco. Que Deus esteja com cada um de vocês, tenham todos uma boa noite, até amanhã, então nos vemos amanhã 15 para as 8. Tchau, tchau.